Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por este momento em que nós tiramos para falar com Deus, para refletir sobre a nossa vida, mais um resumo daquele que nós precisamos aprender com Deus. Momento em que nós vamos orar e mais uma vez se entregar nas mãos do Senhor. Talvez o seu dia foi muito bom, e de tão bom que foi, não houve razão para nenhuma reflexão. E às vezes o dia foi tão mal, que numa hora dessa não há razão para acreditar em algo bom. Os dias estão passando rápido, as horas, e você sabe que por mais que as pessoas não queiram acreditar nisso, Deus tem abreviado o tempo. As horas não estão normais. O tempo não está normal. E eu, há alguns anos, há uns 8 anos, vinha refletindo nisso. Por que os dias estavam tão rápidos? Qual era a maior verdade disso? Qual seria o maior sinal de que as horas estão correndo mais do que as mesmas horas há 30 anos atrás? Por que vai passando tão rápido? Muitos não querem acreditar. Já teve uma reportagem sobre isso no Fantástico, mais ou menos 4 anos atrás, e dizendo que é apenas o psicótico das pessoas, porque elas estão tão ocupadas, a tecnologia avançou tanto, o conhecimento do homem colocou ele tão entretido com tantas coisas que o faz pensar que as horas estão passando mais rápido. E isso não é uma verdade. Mas a grande essência, fácil de a gente entender, que hoje você pega uma pessoa de 50 anos e compara com uma pessoa de 50 anos há 50 anos atrás. A de 50 anos atrás, com 50, ela já estava à beira da morte, cheia de rugas, já aposentada e velha, literalmente falando. Hoje você pega a pessoa de 60 anos, mesmo a de 50, ela parece que tem 15 anos, às vezes mais nova. Isso não é normal. A razão é que o corpo não envelhece conforme a idade. O que está claro que as horas passam muito rápidas, como normalmente não deveriam ser. Então as pessoas que viveram no século passado, elas envelheciam com a idade. O tempo era fiel à idade. Hoje não. O tempo acelera, a idade não alcança o tempo. É como se eu pudesse dizer para você, falo isso com nenhum conceito pessoal de vaidade com relação à aparência ou coisa similar. Mas você imagine eu com 55 anos para 56 do próximo março querendo Deus? Quando eu vejo fotos dos meus familiares, não é muito constante, mas às vezes quando eu estou na minha mãe ou no meu próprio irmão Geraldo, eles têm fotos antigas dos meus parentes, e a gente vê pessoas que quando tinham 40 anos parecia que já tinham 60. Eu olho para mim com 55, parece que elas quando elas tinham bem menos. Então alguma coisa está claro que Jesus está cumprindo a sua palavra como sempre, mas para muitas pessoas que não conseguem discernir, eu dou esses exemplos simples para você entender, sem ficar pegando a mensagem e teologizando ela, ou fazendo uma teologia dela, pegando a mensagem e querendo trazer para você de uma forma que a religião complica,
Então eu trago ela de uma forma simples, para que você faça os seus próprios análises aí. E nós temos a certeza de que só há um caminho para nós. Na dúvida, na certeza do que eu estou dizendo é verdade, é ficar com Deus, é ler a palavra e vigiar. Porque, em verdade, os nossos dias também têm estado bem mais ocupados do que no passado. Se você vivesse no século passado, eu te pergunto, o que você estaria fazendo uma hora dessa? Por isso que as pessoas do passado dormiam mais cedo, porque elas não tinham TV a cabo, não tinham rede social, não tinham facilidades de ter carro. As pessoas andavam muito a pé. Quando chegava à noite, estava exausta, porque elas andavam muito a pé. Muita bicicleta, muito bonde, muito trem. Hoje não, hoje nós pegamos o Uber no meio do calor, com ar-condicionado, chegamos bem em casa. É o tempo do trabalho, de onde estávamos em casa, é o tempo que tira um cochilo dentro do Uber. Na minha época de criança, não existia isso, existia táxi. Quem pegava táxi era quem tinha dinheiro. E pobre só pegava táxi quando era o caso de morte, uma emergência de saúde dentro da casa de alguém, ou no dia do pagamento, para buscar as compras em meia dúzia de supermercados que havia no estado. Não existia shopping na minha era de criança. Não existia Extra, não existia Carrefour. Não. Era meia dúzia. A gente falava de subsistência. E que comprava-se em fardos a granel. A vida mudou. E hoje, por que você vê muitas luzes acesas? Porque antigamente, quando não havia sono, as luzes continuavam apagadas. E as pessoas rolavam na cama, ou iam para a cozinha e sentavam lá, tomavam um café e ia passando as horas, fumava o seu cigarro de palha. Era assim que se passava o tempo. Hoje não, a pessoa liga a televisão, bota uma vasilha de pipoca do lado e vai levando a noite por aí. Ou na pior das hipóteses, não precisa de televisão, pega o celular, o tablet e vai de uma forma ininterrupta vivendo nas redes sociais. Com isso, as pessoas se preocupam menos com Deus. Porque quando elas vão se preocupar com Deus, elas já estão cansadas. As vísceras estão cansadas. O corpo está cansado, o raciocínio está cansado. E para que orar, se amanhã é um novo dia? Então, não importa o que você tenha vivido nesse dia que passou, valorize o tempo de Deus. Cuidado, sempre eu digo, com as amizades que te roubam o seu tempo, com os afazeres de casa. Quando Paulo pede em 1 Coríntios capítulo 7, o capítulo todo está falando de relacionamento, de casamento, das virgens, das casadas, divorciadas, daquele que está só, e ele está aconselhando que é melhor que cuidasse das coisas de Deus, porque muitas aflições viriam quando se casasse. Que as virgens era melhor que ficasse daquela forma e cuidasse das coisas do Senhor. Paulo não estava condenando o casamento, até porque ele estaria contradizendo o que ele escreve em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7 adiante. Ele não está condenando o casamento, ele só está dizendo que o casamento ia impedir a grande maioria de ter um tempo especial com Deus, por causa dos afazeres com o marido, com a esposa, com os filhos, enfim. Uma vida familiar é diferente de uma vida só como a minha. É diferente, as preocupações são diversas. E quando não é a preocupação, é aquele movimento dentro de casa. Chega um, sai um, entra outro. Uma família grande, nós temos aniversário no mês de janeiro, aniversário no mês de março, aniversário no mês de junho. E por aí vai, os filhos começam a namorar agora. Cada dia tem uma visita, cada final de semana tem uma novidade. Então Paulo estava chamando a atenção daqueles que queriam dar o melhor para Deus, que é melhor que ficasse só. Repito, não é pecado casar e Paulo não está condenando. Só estou dando esse exemplo porque a liderança está preocupada com tantas coisas.
As igrejas fazem tantas campanhas, tantos projetos para ocupar as pessoas. Tem culto de manhã, tem culto à tarde, tem culto à noite. Projeto A, projeto B, projeto C. E na verdade estão entretendo as pessoas. Parecem nas coisas de Deus, quando na verdade é nas coisas do sistema, da igreja, da religião. Para que elas não saiam da empresa igreja e parem de dizimar e de ofertar. Seria bom que quisesse ocupá-las para que elas amadurecessem no conhecimento da palavra. Mas é notório em muitos ministérios que todo dia leva um pregador diferente, sem consultar a essência daquilo que ele prega, sem prestar atenção se aquilo que ele prega na verdade é genuinamente bíblico, ou uma filosofia que ele criou na cabeça dele através de um versículo bíblico. E com isso as pessoas não estão sendo curadas. As pessoas estão sendo convencidas que devem frequentar um culto, que devem ler literaturas gospel. Mas nós temos tantas pessoas infelizes, e não seria de agora. Pediram oração disso, as pessoas estão desesperadas. E eu digo para você, se eu, na região que eu moro, eu estivesse passando mal e procurasse um hospital, e lá estivesse me atendendo, e eu estivesse sentindo seguro na mão dos médicos, para que eu mudaria de hospital? Eu te pergunto. Se eu estou bem no hospital X, para que eu vou procurar o hospital Y? Quando a gente procura outros hospitais, é porque nós não estamos acreditando naquilo que o médico disse a nosso respeito. Vamos procurar uma segunda opinião. Vamos fazer de novo o exame que fizemos naquele hospital. Esse aqui é mais sério. Então é por isso que as pessoas ficam desesperadas. São membros de igreja, são pastor, dizem que são pastores, são bispos, dizem que são bispa, mas estão desesperados. A vida um caos. A pessoa que diz bispo, ele quebra a casa dele toda, e a mulher. A mulher que é bispa, diz que é bispa e quebra a casa toda, e o marido. E daqui a uma semana parece que nada aconteceu. E a gente fica sabendo das questões porque nos pedem conselhos, oração, e eu fico abismado porque essas pessoas estão vazias. Há erros que nós cometemos diariamente. Há erros que nós cometemos inconscientemente, eu entendo isso. Por isso que nós temos que nos arrepender todos os dias e procurar melhorar para não repetir o mesmo erro. Mas tem erros que são escandalosos. Tem erros que são manifestos constantemente. E a gente precisa, quem comete esses erros, que já se tornaram rotina da sua vida, conscientizar que isso já foi uma entrega total ao diabo, dizendo: o diabo lidera a minha vida. Nós precisamos acreditar em céu e inferno. Precisamos acreditar na injustiça e na justiça. Precisamos acreditar no profano e no santo, no impuro e no íntegro. Nós precisamos sim de refletir na nossa vida com Deus. Então, mais uma vez, eu quero compartilhar o que Jesus disse com algo que o profeta Isaías disse. Ele encara você. E ele está lá no livro de Mateus, no capítulo 7. E a Bíblia diz, no capítulo de número 7, verso 13, o Senhor disse: Jesus, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, último versículo, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Agora eu quero linkar isso ao texto de Isaías capítulo 24. No versículo de número 3 a 6, que diz assim:
a terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. A terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo. Uau! A terra está impura por causa dos seus moradores. Não é o Satanás, os moradores. Por que os moradores? Porque Satanás não tem poder para contaminar aqueles que decidiram a não se contaminar, como Daniel no capítulo 1, quando ele não resolve se contaminar, do verso 6 adiante, com as iguarias do rei. Então a terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus, e também quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso Deus está amaldiçoando e destruindo a terra. Você vê, esse mal não começou com o PT, nem com Getúlio Vargas, nem com Pedro Álvares Cabral, nem com Colombo, nem com nenhum monarca que passou por essa terra. Essa destruição, ela vem gradativamente até alcançar o ápice, o dia D de Deus. Aí diz assim: por isso Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando, e poucos escapam com vida. Deus já estava falando do mundo espiritual. O profeta estava dizendo que poucos escapariam com vida. Não era literalmente a vida morta, queimada no fogo da física, não. O Senhor está falando do fogo espiritual, que está destruindo as pessoas, e poucos iriam sobreviver com vida. Poucos iriam guardar a sua própria vida. Poucos teriam domínio sobre a sua própria vida. Poucos salvariam a sua própria alma. Gosto muito do que o Senhor fala com Baruque através de Jeremias. Baruque tem o desejo de conquistar bênçãos financeiras. Baruque está entristecido com a miséria de Jerusalém. E Deus usa o profeta e disse: Baruque, tu buscar riqueza para vós? Tu está buscando bens para a sua vida? Guardai a sua alma, pois ela te darei por despojo. Venho destruindo a terra e tudo que nela há. Alegrai-vos, porque a sua alma te dou por despojo. O menor capítulo do livro de Jeremias. Então Deus está dizendo através agora do profeta Isaías: poucos são, segundo o texto bíblico, que escaparam com vida. Nem todos que estão de pé, nem todos que estão respirando e ouvindo mensagem, quem sabe até esta, estão vivos. Quem sabe? Muitos estavam como mortos, e Deus quer ressuscitar através dessa mensagem, para que você veja em você aquilo que já morreu, aquilo que não está mais sentindo o sopro da vida, que é Jesus, o sopro da vida. Olha, meus amados irmãos, eu vou lhe dar um exemplo para ministrar e orar por você. O Japão, assim como a Índia, mas eu quero citar o Japão hoje. 30 mil suicídios acontecem por ano no Japão. Eu disse 30 mil suicídios acontecem por ano no Japão. Mas como explicar? Um lugar com alta tecnologia, um lugar com extrema riqueza, nobreza, valores de família, valores políticos dos mais altos padrões, um lugar de um avanço de modernismo
sem questionamento. Como explicar? O mestre da tecnologia, os Walkman, os vídeos, os DVDs, tudo vieram do Japão, produzido na China por ideia, para o engenho japonês, produzido na China e vendido no Japão e na América. O que vende-se na América, 99% nunca foi produzido na América. É só você pegar a embalagem, você vai ver Made in China. Made in China. Mas quando está escrito Made in China, não quer dizer que foi feito lá, mas o engenho é dos japoneses, coreanos. Então, como se explicar um país tão avançado, as pessoas tão cultas, tão inteligentes? Já estive por algumas vezes no Japão, talvez umas 6 vezes. Como se explica? Pessoas se suicidando naquele lugar, 30 mil. E aí eu volto para a vida das pessoas. Como explica tantas pessoas se suicidando aos poucos? Se suicidando na família, vão se destruindo, vão se matando aos poucos, ao lado de uma bela mulher, ao lado de um belo homem, e alguém se explica por que não são felizes, são tão lindos, parece que nasceram um para o outro. Pessoas vão se matando aos poucos naquilo que se propuseram a se formar e estudar, e o que fazem não trazem prazer mais. Estão angustiados com o trabalho, estão loucos para largar isso, mas não há uma outra porta, então estão se matando porque já não amam mais o que fazem. Quantas pessoas eu tive a oportunidade na formatura da minha filha de ver lá muitos alunos, lotada de gente, pessoas bem vestidas, as moças tudo com seus vestidos bonitos, as famílias, as mães com os cabelos todos decorados para esse árvore de Natal, a família em peso. E é a notícia que eu tenho da minha própria filha e de algumas que a minoria que eu tenho acesso é que a maioria já não quer mais odontologia. Estão trabalhando outros trabalhos e querem mudar de ramo, já querem fazer outra faculdade, mas como pode? Naquele dia estava todo mundo alegre e fizeram tantos pais chorarem ali, eu vi tanta gente chorando e julgaram por rosas, flores e aqueles abraços apertados. Parabéns, minha filha, obrigado, papai. E dali em diante muitos vêm se matando aos poucos. É o suicídio, é a eutanásia pessoal. Quantas pessoas depois que decidiram servir a Jesus numa igreja evangélica estão se matando aos poucos? Não tem prazer mais no culto, não tem prazer mais de ouvir o louvor, os louvores já não fazem mais chorar, a Bíblia já não faz mais refletir, estão se suicidando aos poucos. Como explicar? Como explicar pessoas que têm uma carreira profissional, um show, um sucesso, mas estão infelizes? Como explicar pessoas que têm uma família maravilhosa, filhos todos encaminhados no mundo acadêmico, mas estão infelizes? Jovens que têm tudo, um pai com poder aquisitivo privilegiado, uma boa mãe que cuida deles como a sua galinha cuida dos pintinhos, mas são jovens infelizes. Estão numa cesta para sábado, esta hora, viciados, usando drogas, numa balada, enchendo a cara de vodka, de destilados. Estão dispostos a fazer sexo com 1, com 2 ou com 3. Quantos jovens bonitos. A última experiência comigo e a minha filha no aeroporto de Miami, no aeroporto de Orlando. 90%, não estou exagerando, era tudo homossexual. 90%. Tudo, trabalhava nas empresas, nos restaurantes, e eu olhava para minha filha e falei, minha filha, tem alguma coisa errada. Nunca tinha visto isso na minha vida. Eu não estou falando contra o homossexualismo, eu estou te dizendo, bem claro, porque um homem nasceu homem, a mulher nasceu mulher, e não conseguem ser felizes da maneira que Deus os criou.
Quando alguém disse não, ele nasceu no corpo de homem, ele nasceu no corpo de mulher. Mas como pode? Então Deus não é justo, Deus não é perfeito. Como essas pessoas que dizem que são homossexuais porque eles são homens, mas nasceram no corpo de mulher e vice-versa. E aí eles querem ir para a igreja evangélica, querem ir para a igreja católica e querem professar que Deus existe. Querem dizer que crê em Deus, mas se você crê em Deus, você deixa de crer em Deus quando você quer mudar o percurso daquilo que Ele decidiu para você. Você acha que crê em Deus? Bom, se eu creio que Deus é bom e maravilhoso, então por que eu repudio a maneira que Ele me criou? E digo, Deus, o Senhor não sabe o que faz, eu nasci mulher, mas na verdade eu sou homem e etc. Então você vê que é uma hipocrisia na televisão, esse bando de aloprados, jornalistas, intelectuais. Olha, então, meus amados irmãos, como se explica tantas igrejas que não existiam na minha época de jovem? Tantas igrejas. Se eu quisesse me converter há 40 anos atrás, eu teria dificuldade de encontrar uma igreja no meu bairro, chamado Bairro Aparecida, lá em Belo Horizonte, porque não tinha. E quando se achava uma igreja, a gente se sentia peixe fora d'água, a gente tinha vergonha até de passar na porta, porque chamava-se evangélicos de protestante. E a imagem que os nossos pais e avós davam da igreja evangélica chamada protestante era que eles eram maus, era a vida que a gente estava entrando numa prisão. Hoje não. Hoje nós não precisamos nem sair de casa para se converter. É só ligar a televisão. Aí você bota o copo de água na frente, aceita Jesus e pô, tá tudo certo. Olha para você ver como é que mudou a história. E se isso é verdade, por que tantas pessoas infelizes? Por que tantas pessoas vazias? E por que eu primo e agradeço a Deus pela minha convicção e prezo pela minha filha, pelo André, para que eles não esqueçam desse evangelho? E prezo pela Lídia, prezo por aqueles que na verdade confiam, a Fátima, enfim, a Márcia, que confiam e sabem que eu não prego para defender a mim, ou a igreja, ou o ministério, mas o nome do Senhor. E não condeno assim que todos estejam em qualquer igreja. Vá para qualquer igreja. Mas é o que eu disse, se eu estou bem no hospital, eu não vou procurar o ar. Eu já estou bem, aqui o médico aqui está cuidando bem de mim. Até porque eu vou ocupar meu tempo. Então eu devo, tudo na nossa vida tem que ser um tempo, nosso tempo tem que ser dinamizado, nosso tempo tem que ser inteligente, nosso tempo tem que ser qualificado, nós temos que valorizar o nosso tempo, porque a vida não volta atrás. A hora que passou, ela não volta mais. Uma flecha tirada, o relógio que passa, uma palavra maldita, ela não volta mais. Às vezes a gente quer até consertar o que foi feito, mas fica sempre um resquício. Então, meus amados irmãos, o que Jesus estava dizendo é que entrai pela porta estreita. Isso não está fora de moda, não. Isso não era para aquele povo, é para nós. Se era estreita na época de Herodes e de César, o que dizer na era de Bolsonaro, de Temer, de Trump e de qualquer líder que seja? A porta é estreita. Porque hoje nós temos mais oportunidades para dizer não a Deus. Porque nós temos muita coisa para nos ocupar. Nós vivemos sob pressão. Se trabalha numa empresa, a pressão é grande, tem que produzir, tem que gerar renda. Então a pessoa preocupada porque ela pode não produzir à medida do que é cobrado, ela acaba ficando atormentada. Quando chega o final de semana desse, ela dá um alívio. Nossa, graças a Deus chegou. Porque ela não tem prazer nos dias de trabalho. Os dias de trabalho é apenas o cumprimento de um compromisso. Ela não faz por amor. Porque ela sabe que ela tem que todo dia dar satisfação àqueles que estão ao lado. Isso é terrível. Isso é um mundo terrível, se matando. Então o que Deus disse em Isaías 24 está acontecendo. As pessoas estão se mutilando. O mundo está se desfazendo pouco a pouco. É verdade, os valores mudaram. Então, meus amados irmãos, o que leva Deus a fazer isso que está fazendo? O que leva a Deus permitir? Porque tudo é permissão dele. Ele liberou o demônio. E o Apocalipse diz que nos últimos dias será liberado
as maiores legiões que estão amarradas no inferno, estavam amarradas no inferno. O Apolion e o Dagon. Dois principados que vêm com uma legião atrás. Quando a Bíblia fala em Dagon e Apolion, não fala dois, Apolion não fala dois demônios em particular. É o nome de uma legião, de um principado. E que eles seriam soltos e eles se ajuntariam com toda uma terça parte de demônios para destruir e assolar a terra. Eles não vêm para brincar. Eles vêm com ira e com ódio. É uma pessoa com ira e com ódio, quando ela não reflete no trânsito, ela tira o revólver e mata. Ela faz pelo movimento, pelo sentimento do ódio. Depois ela até se arrepende, mas os demônios não terão tempo, porque não há arrependimento neles. Deus tirou o sentimento de arrependimento para que eles não tivessem o privilégio de dizer: Deus me perdoa. Por isso que a Bíblia diz que o diabo nunca pedirá perdão e reconhecer. Você está achando que é porque o diabo não quer? É porque Deus tirou esse sentimento. Deus tira esse sentimento. Pastor, bíblico, Provérbios 29:1. De tanto Deus exortar alguém, Ele mesmo endurece o nosso coração para que a gente não se converta, para que a gente não se arrependa, para que quando chegar a hora do mal, não haja tempo de dizer: socorro, Deus. O que quer dizer isso? Não é que na hora da morte eu não vou ter que dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não haja tempo, não. Deus não aceitará mais o pedido de perdão. A pessoa pode pedir perdão, mas Deus não aceita mais. Está claro, no Primeiro Testamento está claro. Porque Deus usou Moisés e Jeremias para não ore por este povo, eu não ouvirei mais. E quando Deus ouve a Moisés e Jeremias, é por um tempo determinado. Vou deixar esse povo ver mais 30, 40, 70 anos. As pessoas que foram no exílio morreram. Haverá geração de sofrimento. O povo que saiu do Egito morreu tudo no deserto. Então, eu não quero, e eu não acredito que você quer, apenas viver mais 5, 10, 20, 30 anos no lugar, no país e na cidade onde você está, e depois ir para o inferno. Você gostaria de estar iludido com a vida que você tem? Você gostaria que Deus tivesse mentido para você, entre aspas, enviando para você um sentimento que vai tudo bem, você acha que vai tudo bem, quando na verdade Deus já te desligou dos céus? Meus amados irmãos, é sério, quando Jesus escolhe Judas, ele sabia que era Judas, mas já escolheu Judas desligado do céu. Você imaginou eu e você estamos escolhidos por Deus, chamados para a obra, desligados do céu? É muito sério. Então vale a pena. E esses cultos têm me ajudado a mim mesmo, todo dia meditar, refletir. A vida é boa, as coisas que esse mundo oferece, seja carro, seja casa, seja os momentos alegres que temos, é bom, mas eles passam. Estive num restaurante bom, alegre, sorrimos, eu, André, Alissa, mas já passou, a comida já não faz mais falta e já não está tão gostosa mais, porque já acabou o tempo. E nós vamos ter que procurar, se quiser, nesse sábado, estarmos felizes como estava na mesa nessa noite de sexta no restaurante, procurar um novo restaurante, procurar um novo fato novo, para que a gente se alegre. É assim com todos nós. Porque é difícil a gente acreditar que Deus em si é suficiente para nos dar os melhores momentos da nossa vida. Nós falamos de boca, mas não entendemos isso no fato do dia a dia na nossa vida. É muito pouco e a gente está sempre procurando isso e aquilo. Pessoas têm tudo e dizem para mim: eu odeio ficar sozinho, pois eu vivo sozinho há mais de 20 anos. E sozinho, meu irmão e minha irmã, nem está numa casa sozinha. A gente está cheio de pessoas ao lado, mas é como se estivéssemos sozinhos. Tem muita esposa que daria tudo para do lado da cama dela não ter ninguém, porque ela há tantos anos dorme com o homem do lado, mas é como se o homem não tivesse. E vice-versa. Há muito homem que daria tudo para que na cama, ao invés de uma mulher, tivesse um travesseiro ou um buraco no colchão. Mas tem uma mulher que, embora a chama de esposa, é como se ela nunca existisse. Há muitos filhos que gostariam de não ter os pais que têm, mas quando olha para a sua identidade, está lá o nome do pai e da mãe. Há muitos pais que não gostariam de lembrar que gerou esses filhos, mas quando ela olha na responsabilidade sobre a lei do homem, está lá registrado que ela é pai e que ele é mãe, que ele é pai e que ela é mãe de algum desses filhos. Então, meus amados irmãos, Jesus disse: a porta é estreita, porque larga é a porta. Qual é a porta que você tem caminhado? Uma das coisas que nos leva à porta errada
é o alto desejo de poder aquisitivo. Ela nos tira do sério. A gente fica maquinando como vai dar o primeiro passo, o próximo passo, que a gente esquece que se formos fiel a Deus, as coisas vão acontecer. E aquilo que nós temos hoje será o suficiente para você dizer muito obrigado, Senhor. Porque os seus desejos não vão ultrapassar os limites do Senhor. E disse: o caminho que conduz à perdição é largo e muitos entram por ele. Será que nós estamos entrando por ele, a começar por mim? Mas a gente hipoteticamente diz: não, eu estou salvo, está amarrado em nome de Jesus. Isso é uma fala. Vamos parar de falácia. Eu não estou aqui para te humilhar. Por isso eu me incluo sempre, para que você não se sinta sozinho na mensagem que eu prego. E mesmo que eu não esteja vivendo como muitos estão vivendo, mas eu prefiro, nas mensagens, não excluir a minha vida de um processo de declínio moral, de ruína para o inferno, como se isso não existisse. Isso me ajuda, porque se eu me achar muito perfeito e que vai tudo bem, eu não terei tempo para arrependimento de fato. E isso pode me induzir a um erro. Então, meus amados irmãos, ele disse: a porta é bem apertada. Não é fácil ser crente. Não adianta você ficar aí dizendo: pastor, muito obrigado, oculto, pastor, se não fosse Deus eu não estava vivo. Lógico, se não fosse Deus lógico que se não fosse Deus você não estava vivo, mas você está contente com isso? Você se contenta em estar vivo? Você acha que isso não? Lógico que Deus permite que você esteja vivo. Lógico que é soberanamente Ele, mas isso não diz que você está, como diz aqui, escapando com a vida. Você está sobrevivendo. Você come, você respira, você dorme, você trabalha, você sonha, você viaja. Mas a vida com Deus, 9,16 de Romanos, não condiz em comida e em bebida, mas em justiça, aleluias, em palavra, em gozo do Espírito. Vai além daquilo que está na nossa mesa, vai além daquilo que está na garagem da tua casa, vai além das roupas que te aguardam para este sábado de manhã no seu guarda-roupa, no seu closet. O Espírito Santo de Deus, o Senhor disse: olha, poucos são que a encontram. Não é forte. Aí você pode dizer como eu encontrei. Aí quem está ao teu lado também, eu também. E se eu perguntasse numa igreja, tivesse pregado de vocês, eu também, aleluia. Mas então Jesus errou nos seus cálculos. Jesus errou, porque ele disse que poucos, e nós todos estamos dizendo que encontramos. Não, pastor, mas nós somos poucos, nós somos 1000 aqui dentro dessa igreja, mas tem milhares nessa cidade. Alguém pode se dar por satisfeito e fazer esse cálculo de contabilidade humana. Pela normalidade, o natural, está até certo, pastor, nós temos 1000, no bairro tem mais de 50.000 pessoas, então nós todos aqui podemos dizer que encontramos, porque nós estamos dentro da igreja. Não, você está dentro de uma igreja de pedra. Mas uma igreja só se é igreja quando eu me torno igreja. A igreja chama-se Jesus. Nós ensinamos isso. Então, aí ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestido de ovelhas. Sabe o que é um profeta revestido de ovelha? Ovelha mansa. Olha as características. Ela está morrendo e não berra. Ela não berra. Eu sabia que a ovelha só chora quando ela, nos momentos finais, nos momentos últimos de ir para o matadouro, para o abatedouro. Estuda depois isso aí. Você vai ficar escandalizado. O orgulho próprio. Como é que Deus criou um animal assim? Manso. Olha para você ver. Pastores que parecem mansos. Minha amiga, meu amigo, minha amada ovelha, meu amado irmão, que saudade. Seja bem-vindo, a casa é sua. Querem receber os irmãos com bem-vindo? O que nós vamos dizer? Vai tudo bem. Tão mal,
mas não choram. E quando vão chorar, é quando você não está perto, nos últimos segundos da vida delas. Jesus, quando nós olhamos Jesus segundo a palavra, era duro, era brabo, o cara era bravo, o cara era bruto. Atendia todo mundo no meio da rua e mandava cajado, xingava tudo no meio da rua. Humilhou tua mãe e teus irmãos na frente de todo mundo. Os seus discípulos cansaram de ser exaltados na frente de todo mundo. Seja ele fariseu, doutor, escriba, todos foram confrontados por Jesus. Não tem conversa. Jovens, pessoas que tinham seus pais mortos, deixa os mortos para lá. Jesus não tinha conversa, mas se criou, se fez uma ideia de Jesus, que Jesus é longânimo, Jesus pode bater nele quantas vezes for, eles confundem os minutos finais da sua vida no cenário dos romanos com Jesus de toda a sua vida. Não, tem que bater na cara mesmo, arrebenta. As pessoas fazem essa ideia do texto. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Jesus é justo com os justos e duro com os injustos. Então, meus amados irmãos, para terminar e orar, por 40 anos, Israel foi bem sucedido. E mesmo no auge da sua prosperidade, Deuteronômio 8, verso 1 a 17, e Êxodo 36, versículo de número 1 a 6. Um capítulo diz que eles se tornaram ricos. Sandálias não envelheceram dos seus pés, Deuteronômio. Êxodo, estavam tão bem e ofertavam tanto para a obra que Moisés teve que ordenar uma lei para que não trouxesse mais. Poderá dar N exemplo para você. Como pode terem prosperado tanto e se matado aos poucos? O suicídio coletivo. Morreu todo mundo que saiu do Egito. Só sobrou 2 pessoas, Caleb e Josué. E aqueles que entraram em Canaã eram filhos e netos dos que saíram do Egito. Lembra, meus amados irmãos, de Elvis Presley? Foi se matando aos poucos. Começou na Igreja Batista. Whitney Houston começou na Igreja Batista em New Jersey. Foi se matando aos poucos. Depois a filha. Lembra do ator que fez o Batman, o Pinguim? Foi se matando aos poucos. Filho de John Travolta, aos poucos. Sylvester Stallone, filho. Guns N' Roses, o vocalista. Cazuza. Freddie Mercury. Tim Maia. Raul Seixas. George Michael. A Amy Winehouse, aquela cantora inglesa, foi se matando aos poucos. Suicídio gradativo. Então eu quero orar por sua vida para interromper esse suicídio. Seja crente de verdade. Ame o Senhor. Adore o Senhor. Porque esta palavra de Isaías 24 está realmente acontecendo. Ela está acontecendo. Olha a tua volta e perceba o que Deus está fazendo. E eu tenho aconselhado quem tem a oportunidade de estar perto de mim. Cuidado para você não estar muito entretido no teu trabalho, satisfazendo o desejo de quem está ao teu lado, construindo castelos para os outros, ganhando tapinha nas costas porque você é um ótimo profissional. Você está vencendo, nós precisamos de você. Cuidado, quando alguém precisa muito de você, pode ser o Satanás dizendo: eu não abro mão de te usar. E aí, você está mais correspondendo e atendendo à expectativa do homem do que a de Deus e da sua própria vida. Viva com equilíbrio. Busque sim vencer na vida, mas com equilíbrio. Esforça, mas com equilíbrio. Não permita que nada roube o teu tempo com Deus. Não permita.
Não permita. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo e acima de todos, inclusive de mim mesmo. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu agradeço por este momento que terminamos mais um culto. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado porque Isaías, há séculos atrás, já ministrou algo que estamos vivendo nos dias atuais. Meu Deus, eu clamo pela misericórdia no Japão, na Índia, países que são, meu Deus, os campeões de suicídios. 30 mil é muito suicídio. Se dividirmos os 30 mil por 365 dias, são centenas por dia num país se suicidando. Que coisa terrível. Meu Deus e meu Pai, a China está entrando no mesmo hall, no mesmo ranking. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha compaixão, meu Deus, não só da morte carnal dessas pessoas que não te conhecem, mas tenha misericórdia da nossa vida para que nós não venhamos a cair numa morte espiritual lenta. Vamos perdendo o ministério, vamos perdendo o chamado, vamos perdendo o foco da oração. Começou-se um dia a orar no monte, depois foi para o joelho, agora a hora sentado, já tem gente orando deitado, e já tem gente que já nem ora. Ora correndo no elevador, ora correndo no carro, correndo na moto, ora correndo dentro do metrô, ora durante o trabalho. Meu Deus, nada disso seria errado se tivéssemos tempo para orar sem correria. Ajuda, Pai. Meu Deus, eu não quero ganhar o mundo e perder a minha própria alma. Eu não quero, meu Deus, estar aqui olhado como um ensinador, ou um mestre, ou um simples conservo da noiva, mas morto dentro de mim. Eu não quero ser um profeta, meu Deus, apenas vestido de ovelha, mas um lobo devorador. Porque a religião tem devorado a liberdade das pessoas. A religião tem devorado a escolha das pessoas. Muitas escolhem até a maneira que as pessoas vão vestir, o que vão comer, aonde vão se entreter, aonde vão se divertir. Até decide o que faz com o dinheiro, não só que deve ser dado ao Senhor, mas aquele que sobra no bolso deles. Decide o seu destino. Eu ouvi um pregador dizer que se o Senhor dá um chamado para alguém de pregar, primeiro ele tem que pregar na igreja dele. Primeiro ele tem que obedecer o líder dele. Mas engraçado que não foi assim com Samuel. Engraçado que não foi assim durante a história longa da Bíblia. Porque quando o Senhor chamava alguém, esse alguém tinha que responder à ordem do Senhor. E hoje a soberba é tão grande do sistema que os homens querem ser dono de homens, quando na verdade não são dono nem de si mesmo. Querem controlar as suas famílias no cabresto. Por isso está cheio de mulher de pastor desviada, fria, sem amor próprio. Está cheio de filhos de pastor desviado, apenas sentado numa cadeira como sucessor das benfeitorias, das benesses, porque crente nunca foram. E meu Deus, obrigado porque me faz pregar assim. Ainda que as portas se fechem dos homens, a do Senhor jamais fechará. Abençoe as igrejas deste país. Abençoe as igrejas desta terra, do planeta Terra. Tenha misericórdia de nós. Dê saúde espiritual aos nossos líderes. Dê saúde divina a todos aqueles que têm o poder da caneta no ministério, que pode decidir para onde um vai, para onde o outro não vai, que pode decidir a porta que fecha, a porta que abre. Tenha misericórdia, meu Deus, da igreja, porque o mundo tem sido degladiado, destruído, esmerido dia após dia. Tenha compaixão de nós, ó meu Deus e Pai. Salva-nos,
Salva-nos dessa porta larga, que muitos entrarão por ela. Quem sabe estamos na fila desta porta e não percebemos. Tira-nos dessa fila. É melhor já estar na fila da porta estreita, lá atrás, porque os últimos também serão os primeiros, do que na frente de uma porta que parece larga e boa, mas é a porta dos primeiros a entrar no inferno. Ajuda, meu Deus, que a nossa vida seja paz, que a nossa vida, mesmo diante de lutas, sejam lutas que a gente enfrenta, todas elas com a paz de que nós temos o Senhor e no Senhor nós nos fortalecemos. Deus Pai, nos dê seriedade no cumprimento dos nossos votos. Ajuda, meu Deus, a minha vida, assim como eu peço para os meus irmãos e irmãs, que nós tenhamos êxitos nos provimentos financeiros, para não termos os nossos nomes sujos, enlameçados, jogados na lama, no lixo deste mundo, na boca do mundo. Ajude-nos a cumprir com os nossos compromissos, que nenhum compromisso vire dívida, como o Senhor tem falado conosco. Ajude, meu Senhor, a termos condições de ajudar a obra missionária. Ajude, meu Senhor, a termos condições de dizer não apenas o carro que trocamos, a casa que moramos, a renovação na casa que fizemos, a viagem que conquistamos, o pacote que já pagamos, mas o quanto temos feito para a tua obra. A começar por mim, me tire do meu lado todas as pessoas soberbas, miseráveis, mesquinhas, avarentas, porque o Senhor tem ensinado. Os avarentos sempre dizem que estão faltando algo, nunca dizem que sobrou alguma coisa, sempre com medo que alguém venha pedir ou desfrutar daquilo que ele tem. Coloque do meu lado pessoas que, embora não conheçam essa fé que eu conheço, mas estão dispostas a conhecer, porque são humildes em dizer: eu quero conhecer mais a fundo o que te levou a viver com Jesus. Me ajuda, meu Deus, seja no mundo da religião, seja no mundo do trabalho secular, seja no mundo das amizades, do coleguismo, que nenhuma das pessoas que se aproximam de mim venha roubar de mim a essência, porque o Senhor diz isso em Apocalipse. Meu Deus, não nos permita ser roubados, que nós possamos guardar o que temos recebido. Ajuda, meu Deus, tenha misericórdia, que essas mensagens não sejam mensagens temporãs, mas que essas mensagens sejam o prenúncio da chuva seródia que vem dos céus, a chuva de graça, de revelação, de unção, de alerta. O Senhor nos dizendo: eu não os abandonarei, os darei mensagem, alimento espiritual até o último segundo de vossas vidas. Ajude que essas minhas orações não sejam para pessoas que estão tão desesperadas em alcançar algo. Muitas podem cumprir compromissos religiosos simplesmente pelo ato de necessidade que elas têm em si mesmo diante dos seus sonhos. Mas eu sei que existem pessoas que seguem esta oração, que ouvem esta palavra com bom agrado, o coração está puro, o coração está sedento. Ó Deus e Pai, não me deixe extorquir dinheiro de ninguém, não me deixe em detrimento das minhas vaidades, extorquir algo de alguém como pretexto de missões. Que o dinheiro, meu Deus, que traga ao nosso ministério, ele seja aplicado de uma forma séria, com veracidade, com provas visíveis e cabais que temos sido, meu Deus, fiel aos princípios do Senhor. Abençoe todos que têm semeado. Hoje me lembro do Felipe Silva de São Paulo, quem sabe outros fizeram. Obrigado, Deus, por essas pessoas que estão acreditando que vale a pena investir em missões, que vale a pena, meu Pai, entregar, meu Deus, o seu melhor. Não é para a ceia de Natal o peru, o pernil, as frutas, os damascos, as nozes, os vinhos, as toalhas novas de mesa, a decoração de casa, os presentes.
Porque tem pessoas que nunca vão conceber em si mesmo dar algo para o Senhor que vai afetar o que elas já planejaram a dar para si mesmo e para as pessoas que elas precisam mostrar uma imagem diferente. Coloque do meu lado pessoas sinceras, pessoas que eu possa ajudar. Coloque diante de mim todo tipo de pessoas, todo tipo de gênero sexual, de ideias, filosofias, mas que todos esses tipos de pessoas diferentes possam ser impactadas por aquilo que o Senhor colocar nos meus lábios, que elas não estejam do meu lado para mim envolver o meu tempo, que já é pouco. Ajuda, meu Pai, coloca diante de mim a verdade, tire de mim a mentira, tire de mim a hipocrisia, tire de mim a falsidade ideológica cristã, tire de mim a demagogia, tire de mim a ironia, tire de mim todo esfriamento, toda inclinação para alguma coisa que não vai dar bem, que já não está cheirando bem. Tira de mim toda visão que eu tenho errada das promessas do Senhor. E essa mesma oração que eu faço para mim, eu faço para todos que podem dizer amém agora, que estão dizendo eu também quero assim mesmo na minha vida, meu Deus. Eu não posso impetrar algo sobre as vidas que eu não sou dono delas, porque quem foi à cruz não fui eu, não foi o tabernáculo da Trindade, nem a Assembleia de Deus que eu participo, mas foi o Senhor Jesus Cristo. O seu nome está acima de tudo e de todos. Então eu clamo ao Senhor, coloque sobre nós o tempo da nova oportunidade. Diga aos seus anjos sobre nós, dê ordem a eles, diga para eles que não permita mais que os diabos se aproximem. Não queremos estar amarrados por Dagon, por Apolion, não, e as suas legiões, não, meu Deus. Eu sei que isso é cruel, eu sei que o que está em Isaías 24, estamos vivendo isso, mas o Senhor nos deu essa mensagem hoje, é porque ainda há repouso para os remanescentes, não de Jerusalém apenas, mas os remanescentes deste planeta Terra, que sabem que o Senhor é Deus. Ó Deus Pai, eu sei que aqueles que estão clamando por uma restauração física estão doentes, restauração psicótica, estavam perturbados, pessoas com problemas, doença financeira, uma praga terrível, consumindo os seus ganhos. Eu sei que elas estão inclusas nesta oração e o Senhor já está com providência àqueles que são sinceros. Porque são tantos pedidos de oração que eu seria hipócrita de dizer que na madrugada eu lembro de nome por nome, de pessoa por pessoa, de caso por caso. E quando eu respondo sim, vamos orar, não quer dizer que eu vou lembrar da Maria, da Joaquina, da Fernanda, do Pedro, do João, do Paulo, do Fred. Quando eu vou orar, eu disse, Deus, todas as pessoas que me pediram oração, por esta área, por aquela, e assim que eu oro, eu sei que o Senhor está recebendo esta oração, e a bênção sairá, não porque eu tenho poder para convencer o Senhor, mas a resposta sairá favorável, quando todos nós convencer ao Senhor de que estamos certos, de que a porta é estreita, e que para isso precisamos nos esforçar, porque o Evangelho é, meu Deus, um desafio. Viver para o Senhor é o maior desafio de todos da nossa vida. É viver para o Senhor. Não é passar numa prova no Enem aos 60 anos de idade, quando a última vez que entrou numa sala de aula foi aos 20. O maior desafio do homem não é casar com uma pessoa que jamais conheceu e viver debaixo do mesmo teto, julgando na sorte se vai dar ou não certo o casamento. O maior desafio na vida não é participar de esportes radicais. O maior desafio na vida não é enfrentar os mais brutos assassinos e criminosos desta geração. O maior desafio da vida é ser cristão genuíno, é ser evangélico, que viva os evangelhos, que viva toda a palavra. Eu sei que não é fácil para mim, imagino essas pessoas que me ouvem. Então, meu Deus, eu me incluo nesse rol e dizendo, Senhor, abraça-nos, por favor.
por misericórdia, teu Filho que derramou o teu sangue. Nos abraça, não nos deixe nos perder. Não nos deixe, inclua nas almas que tu destes a Jesus como presente e que Jesus cuida de nós para devolver ao Senhor no dia, meu Deus, do juízo final. Ele que entregará todas essas vidas ao Senhor. Aleluia. Jesus estará reinando sobre nós no milênio, 1000 anos, se nós entrarmos no milênio. Mas na eternidade, meu Deus, não falaremos Espírito, Jesus e Deus. Falaremos só em um nome. Porque aí, os 3 senhores, um só Deus, deixa de ser 3 senhores e passa a ser definitivamente um só Deus. Porque se tornaram 3 senhores por causa da humanidade. Os 3 têm os seus ministérios. Os 3, embora só um só Deus, cada um faz a sua parte para que a humanidade encontre a perfeição no mundo do Senhor, no mundo divino. Mas quando chegar o juízo final e tudo tiver chegado ao fim, não há mais ministério do Espírito, do Filho e do Senhor. Acabou a luta do Senhor. Acabou a tristeza do Senhor. Agora é eternidade de alegria, paz e excelsa comunhão entre o Deus, os anjos e a criatura que somos nós. Essa é a minha oração. Mais uma vez, Pai, em favor de todos nós. E se você creia, diga amém e graças ao Senhor. Obrigado. Tá a camisa aí, Fé e Obras, Tiago, capítulo de número 2, verso de número 18. Tá aí na camisa, Fé e Obras. Invista na obra e vamos juntos alcançar outras vidas que possam ouvir o que você acabou de ouvir. Tá bom? Até mais.